Oi, pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de instrumentalização de agentes socioeducativos, do projeto Tamo Junto, Cultivando Saúde no Socioeducativo. Então, depois da nossa conversa na aula passada, sobre a adolescência de forma geral, todos os processos de mudança, que o adolescente está vivendo nesse período, a gente vai conversar um pouco, então, hoje, sobre a adolescência em contextos de vulnerabilidade social e econômica. Então, pessoal, primeiro dando um contexto geral, sobre vulnerabilidade social na adolescência e na infância no Brasil, a gente tem esse dado da Unicef de 2018, 61% das meninas e dos meninos brasileiros vivem na pobreza, sendo monetariamente pobres e ou estando privados de um ou mais direitos, Nesse relatório, eles observaram como privação de direitos os meninos que não têm acesso à educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento. Então, 61% dos meninos e das meninas brasileiros vivem sem acesso a um ou mais desses direitos. Então, a gente entende vulnerabilidade social como isso, privação de direitos. Não tem só a ver com renda, E a gente tem esse dado aqui, dessa pesquisadora Finkler, que escreveu, o contexto socioeconômico desfavorecido, em muitos casos de real miséria, prejudica a condição das famílias e das comunidades de cuidarem e atenderem às necessidades básicas para o desenvolvimento saudável das suas crianças e adolescentes, Ou seja, nesses contextos de desfavorecidos, e às vezes de miséria, não tem como oferecer, para esses meninos as condições necessárias para o desenvolvimento saudável deles, Ou seja, 61% das nossas crianças e adolescentes, nesse país, não estão tendo acesso, às condições que eles precisariam, para se desenvolver plenamente, Então, pessoal, dado esse contexto, de que a maior parte das nossas crianças e dos nossos adolescentes não está tendo acesso adequado, a direitos básicos, a gente vai tentar investigar essa pergunta, então, o que acontece quando eles crescem nesses ambientes, particularmente quando a adolescência é vivida nesses contextos de vulnerabilidade social e econômica, Ou seja, quando a gente junta esse período que tem todas as características que a gente viu na aula passada, a predisposição a comportamento de risco, a necessidade muito intensa de pertencer, de ter um lugar social, de ser visto, reconhecido, o afastamento dos pais e responsáveis, os adultos de referência, uma necessidade, de se afastar deles e conquistar autonomia, Tudo isso quando isso é vivido em um contexto de pobreza, de escassez material, de privação de direitos básicos, com redes de proteção, muitas vezes muito fragilizadas, ou seja, ele não está tendo a proteção que ele precisaria, para viver, e se desenvolver. E às vezes violência, Então, nesses contextos, é comum que exista violência em todas as suas formas, Psicológica, é comum que exista negligência, é comum que exista violência física, enfim. Então, o que acontece, como que é adolescer em um contexto de vulnerabilidade social, Então, um dos primeiros pontos que a gente pode comentar, sobre isso é a falta de perspectiva desses meninos, A gente trouxe aqui um trechozinho daquele documentário Nunca Me Sonharam, que é um compilado de entrevistas com adolescentes alunos de escolas públicas no Brasil, muitos deles que pertencem a contexto de vulnerabilidade social, E daí esse menino diz, como meus pais não foram bem-sucedidos na vida, eles também não me influenciavam, não me davam força para estudar. Achavam que quem entrava na universidade era filho de rico. Acho que eles não acreditavam que o pobre também pudesse ter conhecimento, que pudesse ser inteligente. Para eles, o máximo era terminar o ensino médio e arrumar um emprego, trabalhador de roça, vendedor, alguma coisa desse tipo. Acho que nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo professor,
Nunca me sonharam sendo um médico. Não me sonharam. Eles não sonhavam e nunca me ensinaram a sonhar. Tô aprendendo a sonhar, né? Então, esse menino que, como a gente viu, tá começando a se despertar, né, para o mundo, tá querendo ocupar um lugar, né, nesse mundo, tá querendo ser visto, ser reconhecido, ser valorizado, né, de alguma forma, tá construindo a sua identidade, a sua autoestima. Ele precisa sonhar, né, o adolescente. É fundamental nesse período, né, que ele sonhe que tipo de adulto ele quer ser, sonhe que tipo de lugar ele quer ocupar, né, na sociedade. E aí ele se depara com uma realidade que é cheia de obstáculos e onde ninguém acredita no potencial dele, né? Então, às vezes, na própria escola, né, que seria o lugar que representaria essa promessa, né, de ascender socialmente, né, de ocupar um lugar diferente na sociedade, né, ela frequentemente, né, não cumpre esse papel, até porque muitas vezes, né, os próprios professores, os adultos, né, que educam, eles não acreditam nesse potencial de integração que a escola teria, né? E transmitem essas ideias, essa perspectiva para os seus alunos, né? Então, esse menino passa a entender que ele tem um horizonte de possibilidades muito limitado, que ele não pode ser quem ele quiser, porque ele habita em um lugar de pobreza, porque ele precisa muitas vezes abandonar a escola para contribuir com o orçamento em casa, né? Porque ele tem uma série de dificuldades na escola que ele não recebe ajuda para ultrapassar, né? Então muitas vezes não se alfabetiza, vai acumulando uma série de fracassos escolares dali. Quando ele chega à adolescência, ele já está com uma defasagem muito grande, né? Enfim, o que vai acontecendo é que esse desejo de se inserir socialmente, de construir a própria identidade, né, fica frustrado, né, com todos esses obstáculos. Ele vê realmente que ele não tem perspectiva de sair daquele contexto, né, de ser quem ele quiser ser, de seguir os seus sonhos, né. E um dos resultados disso, né, que pode acontecer é esse menino passar a ficar ressentido, né? Isso vai criando ressentimento, essa frustração, né? Com a ausência de possibilidades, enfim. Esse é um dos processos que pode acontecendo na adolescência em contextos vulneráveis, né? Então, um outro ponto, né, que vai se desenvolvendo para esse menino é essa sensação de rejeição, de não pertencimento, de invisibilidade, de exclusão, né, com relação ao mundo mesmo, né? Muitas vezes a escola é uma dessas instituições, né, em que ele se sente rejeitado, não pertencente, excluído, né? Exatamente pelo que a gente já comentou, o menino vulnerável tem menos chance, né, de conseguir acompanhar o ritmo, né, da aprendizagem na escola. Ele passa a ter a escola como um lugar de fracasso, né, como um lugar de humilhação, e não como um lugar de inclusão, né, de pertencimento, né, de fato. Muitas vezes a própria família, né, é um lugar também de não pertencimento, às vezes é um lugar de negligência, de violência, às vezes é simplesmente um lugar onde ele tem mais responsabilidade, né, de contribuir, de ajudar, do que um lugar de suporte, de apoio, né. E aí o que vai se produzindo, né, dentro desse menino, assim, esses autores Berger e Luckmann, né, escreveram um livro sobre a socialização, né, sobre esse processo de inclusão da criança na sociedade, né, e daí eles falam sobre essa criança que é socializada nesse lugar de classe inferior, né, então de pobreza, de vulnerabilidade, de marginalidade, muitas vezes, esse processo, né, em que ela vai descobrindo que ela ocupa um lugar de inferioridade, né, nessa sociedade, que ela não tem prestígio, que ela não tem
valor, que ela é muitas vezes invisível, né? O que isso vai produzindo dentro dela, né? Eles falam desses 4 sentimentos, né? Contentamento e resignação, né? Que tem a ver um pouco com a aceitação daquele lugar que foi imposto para ela, né? De não poder sonhar, de não pertencer, de não ser valorizada. E aí esses outros 2 pontos, né? Que são um amargo ressentimento, né? Ou seja, um ressentimento de não ter essas necessidades básicas humanas de ser visto, ser reconhecido, ter seus direitos, né, suas necessidades atendidas, um ressentimento por isso e uma fervente rebeldia, né? Então, uma revolta contra esse sistema que impôs a ela esse lugar, né? Então, essa sensação de invisibilidade, como eu já falei. E aí, o que acontece, né? Muitas vezes, o caminho que eles encontram, né? Esses jovens, para ter uma sensação de pertencimento, é esse caminho da inserção pelo consumo, né? E pela ostentação, né? Então, o nosso mundo é profundamente materialista, né? E individualista também, né? Acho que todos podemos concordar, assim, que o valor, nosso valor enquanto pessoas, né, está muito atrelado à nossa capacidade de consumir a nossa riqueza, né? Isso de uma forma mais ampla, falando, né? Claro que individualmente a gente pode não concordar com isso, mas de forma geral, assim, as pessoas que a gente admira, as pessoas que estão na mídia, as celebridades, né? Todas elas estão ali desfrutando desse lugar de riqueza, de consumo, né? De opulência. Então a gente não pode culpar esses meninos, né? Por valorizarem isso mais do que tudo, né? Porque enquanto sociedade a gente estimula eles a isso, né? A gente diz que o seu valor está atrelado à sua riqueza, né? À sua capacidade de ostentar, né? Então eles passam a enxergar que se integrar a essa sociedade, se inserir nessa sociedade, ter valor socialmente, é poder consumir, né? A ideia de que sair de um lugar de exclusão para um lugar de ter valor, de ser amado, de ser reconhecido, de ser popular, de pertencer, né? Tudo isso está ligado a ter o tênis, ter o boné, ter o celular, né? As coisas caras, as coisas da moda, né? E eles não tiram essa ideia do nada, né? Como eu disse, eles absorvem essa ideia do mundo social que apresenta isso para eles, né? As redes sociais são uma materialização disso, né? E hoje em dia a juventude está muito presente, né, nas redes sociais e consome muito conteúdo das redes, né? E se você passa pelas imagens do Instagram, né, pelos perfis mais seguidos, enfim, tudo está ligado, né, a consumo, a imagem, né, a essa coisa individualista, né, de sucesso e tal, que está ligado sempre à riqueza. Então essas coisas são muito importantes para eles, né? Passam a ser muito importantes a poder consumir, né? Às vezes a gente se choca, né? Que o menino valoriza ter o boné caro mais do que tudo na vida, né? Ele está disposto a arriscar a vida para ter o boné, para ter o tênis, né? E a gente pode entender, né? Então que isso está muito ligado com essa necessidade humana básica, né? De pertencer. Daí ligado, então, ao ponto anterior, né, que a gente comentou do ressentimento, da rebeldia que surge, né, a gente tem esse ponto da transgressão, né? Então, como a gente já tinha conversado na aula passada, o adolescente tem essa necessidade natural, né, uma tendência a transgredir, a testar limites, a arriscar, a questionar, né, tudo. Tudo isso é natural em algum grau, né? Mas aí, associada a essa tendência, quando ele está nesse lugar de exclusão, rejeição, não pertencimento, ausência de perspectiva, a gente tem esse fenômeno em que a transgressão se torna ainda mais apelativa, né? E a transgressão em graus maiores, né? Então, transgressões maiores se tornam mais apelativas para esse adolescente, né?
Essas citações aqui da psicóloga Maria Inês Gandolfo Conceição explicam um pouco o porquê, né? Então ela diz o seguinte: o comportamento transgressivo do adolescente expressa o seu desejo de romper com algo instituído, isso é, a recusa de complementar os papéis sociais ditados e esperados pelo seu meio social. Então tem a ver com a rejeição desse lugar, né, que foi imposto para ele. Muitas vezes é um lugar de, como a gente viu naquela citação do menino do documentário, né, em que ele fala: meus pais nunca sonharam e queriam que eu também não sonhasse, né, esperavam de mim que eu ocupasse o mesmo lugar deles, né, que pode ser um lugar assim de um trabalho precário, né, de continuar vivendo naquele contexto, né. O adolescente quer dizer não a isso, ele quer se negar a cumprir esse papel, né, que é esperado dele. E aí ela continua, né, de fato, ao praticar o ato infracional, o adolescente é alçado ao papel protagônico. Então ele sai de um lugar de invisibilidade, né, para um lugar de protagonista. Então, por se tratar de uma prática severamente condenada pela sociedade, o ato transgressivo ganha forte destaque e jamais passa despercebido. Então, ao ser notado, o adolescente converte-se em herói ou anti-herói. Porém, que outras chances ele tem de receber semelhante destaque? Então, esse menino que não tinha lugar, né, que não pertencia, que não era visto, ele vê na transgressão a possibilidade de ser visto. Então, né, esse é um dos aspectos, né, que atrai muitas vezes para comportamentos, né, por exemplo, para o cometimento de atos infracionais, né. Então, essa é uma necessidade humana básica, né, como eu já falei, assim, de sentir que a gente tem importância na nossa comunidade, na nossa sociedade, que a gente é visto, né. Na vida adulta, a gente um pouco, às vezes a gente esquece, né, de como era importante na adolescência, né, essa sensação de que a gente é admirado, reconhecido, enfim. Isso não é uma vaidade, isso não é uma necessidade boba, é uma necessidade real, é uma necessidade básica. Então, quando eles estão lidando com esse contexto, né, em que se diz que ele não tem o direito de sonhar, que ele tem que se contentar com aquilo ali, com o mínimo ou com menos que o mínimo, né, muitas vezes, uma das reações possíveis é: não, eu vou ser visto, né, nem que seja visto como um anti-herói, né, como muitas vezes alguém que está entrando no crime, né. É isso que a Maria Inês Conceição está dizendo aqui. Então, como a gente viu, né, uma das coisas que empurra os jovens muitas vezes para a transgressão e muitas vezes para atos infracionais, né, é essa necessidade de ter protagonismo na própria vida, né, de tomar as rédeas da própria vida, traçar a própria história, né, sentir que tem controle sobre a própria vida, né, e rejeitar esse lugar de exclusão, né, que foi imposto para ele. Então, esse é um dos fatores que pode empurrar eles, por exemplo, para o tráfico, né, porque a gente sabe que em contextos vulneráveis, o tráfico está constantemente recrutando a juventude, né. Então, o tráfico tem uma presença muito forte em muitos desses contextos e a juventude é muito atrativa, né, enquanto trabalhadores, né, desse mercado, né, que é o tráfico no Brasil. Então, a Teresa Carreteiro traz essa citação aqui. Ela é uma psicóloga, né? Ela escreve o seguinte: o tráfico engloba e atrai os jovens. Eles apresentam um conjunto de características favoráveis para o sucesso desse negócio. Têm gosto pelo risco, por novas experiências e desejo de viver situações que façam a adrenalina correr nas veias. Imbuídos dos valores do tráfico, querem mostrar que não vacilam. Então, a juventude é muito atraente para o tráfico e o tráfico também é muito atrativo, né, para a juventude, porque eles estão nessa busca constante por novidade, né, por excitação,
por experiências de estar vivo, por intensidade emocional, né, que a gente viu na aula passada, né. Então, o tráfico oferece para eles, né, essa aventura, né, essa experiência de estar envolvido em algo intenso, que é cheio de novidades, que é cheio de adrenalina, né, fora a recompensa financeira, né, que em contextos de pobreza é muito valiosa, né. Outro ponto que eu queria trazer, gente, é o seguinte: todo adolescente, não vou dizer todo, né, porque não dá para falar com certeza, né, que 100%, mas assim, a grande maioria dos adolescentes, né, tem algum tipo de conduta transgressora em algum momento, né, que seja beber, né, álcool com menos de 18 anos, fumar, enfim, dirigir sem carteira, enfim. Muitos adolescentes têm essas incursões, né, no mundo da transgressão, né. Só que aqueles adolescentes que têm uma rede de apoio suficientemente forte, né, que têm pais presentes, que têm um contexto de maior segurança, de maior suporte mesmo, né, eles conseguem fazer isso de uma forma mais suave, mais provisória, né, e mais protegida também, né. Então o adolescente não vai se perder num mundo né, por exemplo, não vai entrar na criminalidade, ele vai, por exemplo, usar alguma droga ilícita, né, mas ele não vai se perder nesse caminho se ele tiver uma rede de apoio suficientemente forte, né, em geral, aqui eu estou generalizando, né. Mas aqueles meninos, né, que têm uma fragilidade nas redes de proteção, como a gente viu que acontece muito, né, em contextos de vulnerabilidade, famílias muito grandes, problemas familiares, né, vínculos fragilizados, né, o que acontece é que eles têm mais chance de ficar nesse mundo permanentemente, né. Então, essa citação da mesma autora do slide anterior, né, a Teresa Carreteiro, diz o seguinte, né, no caso dos jovens fragilizados socialmente que ingressam no tráfico, a experimentação, né, com a transgressão, perde o caráter transitório e paulatinamente torna-se permanente. Então, nesse universo, outras instituições passam a estar presentes na vida juvenil, como a polícia e a jurídica. Na maioria das vezes, exercem um forte papel repressivo, com força física, castigo, humilhações, e contribuem para que os jovens usem a violência para defender-se. Vê-se, então, como os suportes sociais podem aprisionar certos jovens, aumentando os riscos das ações que desenvolvem, ou auxiliá-los a criar outros caminhos que sejam menos arriscados, né? Então, só o que eu queria trazer nesse slide é que os adolescentes que entram nesse mundo, né, eles não são tão diferentes, né, dos adolescentes que têm famílias estruturadas, que têm boas condições materiais, né, e que também cometem transgressões, né. Mas eles se perdem nesse mundo, né, ou entram nesse mundo de forma permanente, né, porque eles não têm o suporte necessário, né, para fazer essa incursão com redução de danos, né, então de uma forma menos destrutiva para ele mesmo, né, e menos embolada, né, assim, menos permanente, dele se embolar com esse mundo de uma forma mais grave, né, assim. Outro ponto, gente, que a gente pode comentar, né, que está presente nas vidas de muitos adolescentes que estão crescendo em contextos vulneráveis, né, é a violência. Então, a violência em todas as suas formas, psicológica, moral, física, sexual, né, também a violência do abandono, né, da negligência, da desproteção, né. Essa citação aqui, né, que a gente trouxe diz o seguinte, que a exposição a situações de violência pode conduzir a consequências negativas, né, cessando, impedindo,
detendo ou retardando o desenvolvimento social, cognitivo e emocional, ou ainda potencializando o surgimento de psicopatologias que podem se manifestar a curto e longo prazo, né? Também é de uma psicóloga, esse artigo. E como a gente vai ver, gente, não tem nada mais preditivo de que o adolescente vá cometer atos de violência depois do que ele ter sofrido violência na infância, principalmente, né? A violência tem um componente cíclico, né? Então, sofrer violência torna mais provável que você vá perpetuar a violência, né? Mais adiante, assim. Então, gente, um último ponto ao qual a gente queria chamar a atenção, né? É quanto ao uso de drogas, o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Especificamente, a dependência química, né? Então, a gente se embasa aqui, né, nas pesquisas do Dr. Gabor Maté, né, que é um médico muito renomado, né, na pesquisa da adição, né, da dependência química. E o que ele descobriu nas pesquisas dele é que os dependentes químicos têm em suas histórias, invariavelmente, adversidades, traumas, sofrimentos muito intensos na infância e na adolescência, né? Então, sofrer adversidade, estar numa situação de vulnerabilidade, sofrer violência, sofrer trauma, faz o risco de dependência aumentar muito, né? A gente traz aqui uma frase dele, né, que ajuda a explicar por que, então, que algumas pessoas estabelecem essa dependência, né, do uso de substâncias. Então, ele diz o seguinte, que as pessoas, né, que os pacientes dele, pessoas que tinham dependência, costumam dizer que o vício oferecia um alívio para a dor, uma saída para o estresse, dava um senso de conexão, uma noção de controle, de significado, a sensação de estar vivo, entusiasmo, vitalidade, né? Todas coisas que a gente viu que o adolescente também está buscando, né? Em outras palavras, o vício preencheu uma necessidade humana que era essencial, mas que não tinha sido satisfeita na vida daquela pessoa. O que se deve perguntar sobre a dependência química não é qual é o vício, mas sim qual é a dor. Então, o vício vem preencher, né, um espaço de dor, né, segundo o doutor Gabor Maté. O que não significa que todas as pessoas que viveram traumas e adversidades na infância se tornarão dependentes químicas, né? Mas que as pessoas que são, né, que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua grande maioria, passaram por traumas, né? E o tratamento, né, então, para isso, principalmente na adolescência, né, principalmente com adolescentes vulneráveis, né, não pode passar, né, segundo o Dr. Gabor Maté, por medidas punitivas de exclusão, né, de culpabilização, enfim, tem que passar por compaixão, por compreensão, né, entendendo que essa dependência se estabeleceu por uma fragilidade dessa pessoa, né, porque ela tinha necessidades humanas que não estavam sendo satisfeitas e que ela encontrou uma forma de satisfazer, né, com esse uso abusivo de álcool e outras drogas, né. Daí, por fim, né, gente, se um adolescente sofreu privação de direitos básicos desde que ele nasceu, se ele sofreu violência, se ele foi excluído de espaços que deviam incluí-lo, né, como a escola, como a gente comentou, se ele foi estigmatizado, né, pela sociedade desde sempre, a gente tem essa provocação aqui, né, feita pela Maria Inês Conceição, que a gente já citou. Como exigir que o adolescente respeite as leis e as normas se ele não sabe o que é ser cidadão respeitado? Como cobrar do adolescente o cumprimento da lei, se a vida o tem submetido à ditadura da lei do cão? Então, como que a gente pode esperar, né, que eles que já estão lidando com uma série de
processos, dificuldades, desafios internos, né, característicos dessa etapa, que ainda nem tem o desenvolvimento cognitivo pleno, né, que eles precisariam para tomar boas decisões, enfim. Como que a gente espera algo diferente deles, né? Daí, o que a gente pode fazer enquanto sociedade, né, para interromper esse ciclo, né, em que tantos meninos, tantos adolescentes em contexto de vulnerabilidade vão sendo empurrados pro tráfico, né, e para o cometimento de transgressões, enfim. O Luiz Eduardo Soares, né, que é um antropólogo especialista em segurança pública, diz o seguinte, né, que para reverter esse quadro, né, a gente tem que disputar cada menino e cada menina oferecendo os mesmos benefícios que são colhidos do lado de lá, digamos assim, do lado de lá significando o mundo do crime, o tráfico, né, enfim, os mesmos benefícios com o sinal ético invertido, né? Então, eles viviam a invisibilidade, a rejeição, a baixa autoestima, a falta de perspectiva, a estigmatização, sofriam todos os reveses derivados da sua condição social, pois agora, com a experiência de pertencimento ao tráfico, né, eles têm aquelas vantagens que revertem esse quadro, né? Então, eles recebem pertencimento, eles ganham autoestima, eles ganham a perspectiva de enriquecer, né, materialmente. Então, cabe ao poder público oferecer justamente esses benefícios, essas vantagens: acolhimento, reconhecimento, valorização e a possibilidade de experiência de pertencimento. Isso se faz com várias políticas públicas, diversas delas têm um papel importante nisso, como educação, esporte e cultura, né? Ele está falando de uma forma, enquanto sociedade, né, enquanto nação, o que a gente pode fazer para oferecer para esses meninos os benefícios que eles têm no tráfico sem ser do tráfico, né? Então, como que a gente oferece para eles uma possibilidade de uma vida plena e com bem-estar, né? Sem eles precisarem se envolver, né, nesse tipo de atividade. Daí ele fala, né, de políticas públicas aqui, né? Mas a gente, enquanto né, profissionais que estão atuando no sistema socioeducativo, né, a gente pode talvez pensar, né, em oferecer essas experiências lá dentro, né, das unidades. Acolhimento, reconhecimento, valorização, pertencimento, né? Tudo isso tentando suprir essas necessidades, né, que são tão importantes para o adolescente e que, no contexto de vulnerabilidade, né, que eles tinham, eles não estavam conseguindo suprir, né? Gente, então é isso. Essas são as referências que a gente usou, né, os artigos que a gente usou e livros para produzir essa aula. Se vocês quiserem, né, dar uma lida em alguma coisa, vocês podem pausar aqui esse slide, né, esse momento, e procurar esses artigos que estão disponíveis na internet. Pessoal, então é isso. Na próxima aula, a gente vai falar mais especificamente sobre violência, né? Sobre a formação do jovem violento. Então, qual é a trajetória desse menino, né? Desse adolescente que um dia foi uma criança, né? Até se tornar um jovem capaz de cometer atos de violência extrema, né? Como é o caso de muitos meninos que estão no sistema socioeducativo, que vocês conhecem, né? A gente vai ver vai investigar um pouco isso, então, né? E vamos ver também o que a gente pode oferecer para um pouco tentar influenciar a trajetória deles, né? Para fora desse universo, né? Então, muito obrigada de novo pela participação de vocês e a gente se vê na próxima aula.